Olá, gente, tudo jóia? Vamos dar sequência, um pouco meio parado aqui assim. Vamos dar sequência a essa disciplina, tá, de eletroanálise. E essa semana a abordagem que eu gostaria de colocar para vocês é a dos chamados métodos de pulso, ok? Que são métodos diferentes dos que nós vimos até agora, que são métodos em que você aplica uma rampa linear de variação de potencial no tempo, né? Então, se a gente colocar assim, se a gente colocar aqui rapidamente, né, uma breve introdução, a gente pode observar que quando você trabalha com polarografia, aliás, esses métodos de pulso eles surgiram basicamente todos na polarografia. Se você tem um eletrodo aqui, qualquer, você observa que a gota, que dura aí mais ou menos, sei lá, 1 a 1,5 segundos, um tempo bastante longo, bastante considerável, essa gota ela vai aumentando de tamanho aqui, ó, né, até um tamanho grande, bem maior, o que faz com que você tenha aqui algumas diferenças. Essas diferenças são, por exemplo, uma diferença em relação à gota, né? Em relação à gota, uma diferença de tamanho e, consequentemente, uma diferença de área dessa gota, tá certo? No início, isso para polarografia, tá? Isso para polarografia clássica, né? Polarografia DC, né? Polarografia clássica. E você tem aqui umas diferenças que estão relacionadas, por exemplo, a possíveis fenômenos de adsorção na amálgama do material, né, que está sendo formado, adsorção, e por vezes até na diferença de potencial, ou na taxa de potencial que está sendo ministrado. Bom, nesse processo você tem um tempo muito longo, e desse tempo muito longo, a maior parte do tempo não há eletrólise. Então você não tem eletrólise na maior parte do tempo. Somente num determinado momento é que você terá o fenômeno de transferência de carga ocorrendo. Então a ideia que surgiu foi a possibilidade de você, ao invés de fazer aquela medida, e a consequência que a gente tem disso é mais ou menos o seguinte: você tem aqui o potencial aplicado e aqui você tem a corrente, né, uma corrente DC, uma corrente constante, um potencial DC, né, um potencial constante, por isso é corrente contínua. À medida que você vai aplicando esse potencial, você vai tendo aquela formação característica, que é uma formação serrilhada, né, uma formação serrilhada. E você tem a possível detecção aqui de um analito, às vezes até mais de um, dependendo de como a onda polarográfica é formada, mas com um serrilhamento que compromete, vamos dizer assim, bastante a acuidade, né, da observação analítica, que está relacionado aqui à deposição do analito na gota de mercúrio. Bom, a ideia é que se a gente conseguisse medir, não ao longo desse tempo aqui, ó, não ao longo desse tempo muito grande, de 1,5 segundo, mas um tempo menor a formação dessa gota, talvez a gente conseguisse reduzir esses aspectos que estão relacionados muito e aqui bastante também, ao carregamento da dupla camada. Carregamento da dupla camada, tá certo? Quer dizer, você está aplicando um potencial, leva a um determinado período, né, para aquele potencial ser, abre aspas, consumido pela dupla camada, para depois você ter um potencial que está associado à transferência de carga propriamente dita. Então, se a gente conseguisse observar, não ao longo de toda a formação da gota, mas se a gente conseguisse observar, coloquei em verde, né, esse processo, de tal forma que você só fizesse a medida num determinado momento, por exemplo, ao final, né, se você conseguisse manter uma observação somente ao final, vamos colocar assim, ao final da gota,
e isso medido em milissegundos, quer dizer, 50, 100 milissegundos do final da gota, você pegaria muito provavelmente uma área, isso teria como consequência, né, uma área aproximadamente igual, né, uma área mais ou menos fixa, vamos colocar assim, uma área aproximadamente, vamos colocar fixa aqui para efeitos didáticos, não propriamente fixa, mas uma área aproximadamente fixa, uma variação ΔE sobre ΔT, diferenças de ΔE e ΔT mínimas possíveis, tá certo? E você evitaria ou você reduziria o carregamento da dupla camada. Ou seja, você, DL, vamos colocar aqui DL como double layer, tá? Double layer. Tá bom, né? Escrever dupla camada, você não pode confundir. O carregamento da dupla. Então, assim, isso me entende que seja dupla camada. Isso talvez possibilitasse a observação, vamos dizer, de um sinal um pouco mais resolutivo do que o sinal serrilhado, né, que é observado na polarografia clássica. E isso foi idealizado dentro das técnicas de pulso, né, porque aqui a gente tem um potencial que é aplicado a uma velocidade constante, né, que é obtido aqui, quer dizer, esse delta E, deixa eu colocar isso aqui, delta E sobre dt como sendo uma velocidade de varredura fixa. E aí, como eu estou colocando assim muito rapidamente, muito grosseiramente, buscou-se obter uma metodologia que, ao invés, por exemplo, de eu trabalhar, como isso surgiu na polarografia, muito em cima de gota de mercúrio, se eu conseguisse observar somente os tempos finais, só o tempo final. E aí surgiu uma técnica muito bacana, como é que eu divido isso aqui? Acho que eu dividir para cá, que é a chamada, são os métodos de pulso, não vou dizer que é o primeiro, mas vamos dizer, dentro de um histórico que você percebe nas obras clássicas para isso, você tem a voltametria, de pulso normal. Qual que é a ideia da voltametria de pulso normal? É muito parecida com a da polarografia. Nossa, isso ficou muito feio. É muito parecida com a da polarografia. A ideia é que você tenha, por exemplo, se a gente observar aqui um eixo de tempo, tá? E aí você observa aqui um potencial, você vai tentar manter uma linha de base aqui, mas aplicar um pulso. Mantém a linha de base, aplica o pulso por um determinado período e de repente esse pulso ele é desligado e retorna aqui a linha de base, tá? E aí você aplica o pulso e vai conduzindo esse tipo de situação experimentalmente, de modo a obter uma espécie de sobreposição de uma onda, de um pulso similar a um pulso quadrado, mas que na verdade é um pulso, é uma onda quadrada, não é um pulso quadrado, é uma onda quadrada formada pela aplicação de um pulso, em um determinado período de tempo. Então o que a gente está falando é que, por exemplo, você pode ter um tempo aqui, ó, de mais ou menos 20, 50 milissegundos, e desses 20, 50 milissegundos, você faz a observação aqui, ó, bem próximo, por exemplo, dos 15 milissegundos finais da gota, ou no caso do uso de eletrodos sólidos, a ideia de voltametria e não de polarografia, a gente já discutimos um pouco sobre isso, correto? Ao fazer isso, ou seja, ao você observar somente esse término, por assim dizer, do pulso, duas coisas você observa. Primeiro, você consegue manter aqui uma variação na velocidade de varredura, como sendo dt, mais ou menos como uma sobreposição de uma rampa que deixa de ser agora linear, né? É uma rampa por pulso. Então, uma diferença fundamental das técnicas de rampa para as técnicas de pulso. Então, a voltametria, a gente pode colocar, onde é que a gente pode colocar? Vamos colocar aqui do lado. Coloca para cá, ó. Enquanto você tem a voltametria, Linear Sweep Voltametry, voltametria de varredura e exploração linear,
e voltametria cíclica, cyclic voltametria, como tendo uma percepção da velocidade, como dE/dt, na forma de uma rampa linear, e dependendo do equipamento, essa rampa linear ela pode ser também discretamente por pulsos insignificantes, mas na realidade ela é considerada uma rampa linear, ou então uma rampa capacitiva, uma rampa contínua. Você tem uma diferença das técnicas de pulso, como sendo a polarografia, vamos colocar Normal Pulse Voltammetry, NPV, voltametria de pulso normal, e demais técnicas que a gente vai explorar aqui, como sendo a voltametria de pulso diferencial, que é a Differential Pulse Voltammetry, e mesmo a voltametria de onda quadrada, como sendo uma velocidade que é definida também da mesma forma dt, só que com uma aplicação de passo potencial, como um passo potencial, potential step, tá? Vou colocar um passo potencial, eu não sei nem se essa tradução está muito interessante nesse momento, potential step. Então essa é uma distinção bastante significativa das técnicas, que são as técnicas mais famosas de pulso. A voltametria de pulso normal, a voltametria de pulso diferencial e a voltametria de pulso quadrado também, tá certo? A grande consequência desse babado é que primeiro, você consegue manter aqui a varredura, uma superimposição, né, por pulsos dessa onda quadrada em cima de uma varredura de rampa. Então você obtém essas velocidades crescentes, você obtém uma velocidade constante, né, mas você vai obtendo um potencial aqui crescente. Mas o mais legal é que você, observando somente nos momentos finais aqui, nesses momentos finais, você obtém exatamente o que se deseja aqui em cima. Tá? Nossa, ficou mal feito isso aqui. Exatamente o que se deseja aqui em cima. Ou seja, o que resumidamente seria uma queda da corrente não faradaica. Então, independente da técnica de pulso buscada, que a gente está vendo essa semana, o que se deseja é reduzir a corrente não faradaica. E se sabe, por exemplo, que a corrente não faradaica, após uma aplicação de pulso, ela cai mais rapidamente do que uma corrente faradaica. Então você consegue tentar o discernimento. Então isso aqui seria uma queda da corrente faradaica e sua discriminação. Separar a corrente faradaica da corrente não faradaica, independente da técnica. Numa técnica como essa daqui, uma técnica como a voltametria de pulso normal, em relação, por exemplo, à polarografia DC, de corrente contínua, você sai aqui de alguma coisa como 10 a 50 micromolar, ou micromol por litro, de detecção do analito, para algo aqui como... Cadê? Onde é que a gente está? Está aqui, ó. Aqui, a voltametria de pulso normal. Para algo como 50 a 100 nanomolar. Então você tem uma redução da ordem de décadas, né? Tá? De 50 a 100 nanomolar. E, como consequência final também, deixa eu ver, a gente colocou aqui, deixa eu colocar essa setinha para cá. Como consequência final, puxa, eu acabei explorando as técnicas todas aqui, né? Mas vamos colocar aqui, ó. Vou fazer assim, ó, o voltametria de pulso normal. A consequência final é que esse perfil, quando você observa esse perfil polarográfico por polarografia de pulso normal ou voltametria de pulso normal, como queira, você obterá esse tipo de resultado aqui, ó. Você até obtém um mínimo, algum serrilhamento, mas ele é extremamente discreto. Tá certo? Extremamente discreto. Então, com isso, você já tem uma melhoria do processo. Tá? Então, resumidamente, essas técnicas, esses métodos de pulso, eles buscam você observar, e como tem a origem deles, são técnicas polarográficas, você observar, se a gente se basear nessa origem de técnicas polarográficas, o tempo final da formação da gota, ou pelo menos um tempo muito exíguo. No caso dos eletrodos
sólidos, como eletrodo de carbono, ouro, platina, etc., você observar um tempo reduzido, no caso da voltametria de pulso normal, próximo ao término da aplicação desse pulso. E aí, claro, independente dessas técnicas de pulso, a aplicação desse potencial ela vai ter um determinado valor, o tempo entre os pulsos vai ter um determinado valor, que você controla pelo potenciostat, certo? Dependendo da técnica, até a frequência, como é o caso da voltametria de onda quadrada. Então, esse é um geralzão assim. Se a gente pegar agora aquele material de slide, de métodos de pulso, aqui você tem, por exemplo, a ilustração, portanto, de uma voltametria de pulso normal. Deixa eu diminuir um pouco para poder caber todo mundo aqui. De voltametria de pulso normal, tá certo? Então veja, uma característica da voltametria de pulso normal, clássica não, básica, é que a linha de base de potencial é mantida, ok? Essa linha de base é mantida. E agora você tem uma variação crescente da aplicação do potencial aqui, ó, só que sempre mantendo essas diferenças aqui, ó. Essas diferenças são diferenças fixas, porque essas diferenças fixas vão permitir que esse ΔE fixo te coloque uma variação dE dt como sendo a velocidade varredura também constante do sistema. E aqui, simplesmente ilustrando genericamente, né, não é um experimento, genericamente, ilustrando o resultado final que você obtém, que é parecido com a onda polarográfica. E aonde está representado, vou até mudar a corzinha, onde está representado esses pontinhos, são os pontinhos em que você faz, poxa, podia ter escolhido outra cor, né? Esses pontinhos aqui, ó, são os pontinhos em que você faz a leitura, tá, instrumental da corrente naquele ponto, reduzindo, portanto, a observação de corrente não faraday. Tá bem? Acho que demorou muito esse daqui. Em sequência, vamos passar para uma outra técnica de